Então é um lugar de referência, é um lugar que devemos levar a sério, porque é o templo de Deus, aonde nós entoamos louvores, aonde nós buscamos mais dele. Eu queria pedir vocês, em nome de Jesus, se começa a agradecer a Deus por você ter chegado aqui hoje. Começa a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa. Começa a agradecer a Deus até pelos livramentos que você nem viu. Começa a agradecer a Ele. Começa a falar: Deus, obrigado por o Senhor ter nos permitido chegar aqui hoje mais uma vez na Tua presença. Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença que tem nos alcançado todos os dias, Deus. O Senhor tem sido a nossa força, o nosso viver, ó Deus. Obrigado, Pai, da nossa família, Deus, que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai, em nossas mãos. Obrigado pelo nosso dia. Talvez foi um dia até cansado, mas Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela dádiva, pelo nosso respirar. Porque nós não somos nada sem a Tua presença, Espírito Santo. Nós não conseguimos viver sem a Tua presença, ó Pai. Nós não viemos aqui, Senhor, adorar homens. Nós não viemos aqui contar a nossa história, nem falar da gente. Nós viemos falar com o Senhor. Nós viemos aqui entregar o nosso melhor para Ti, ó Deus. Ainda que nós passamos por dificuldade, por lutas, por perseguições, nós viemos aqui entoar louvor, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, porque o Senhor é o centro das atenções. Não há outro além de Ti, ó Deus. Eu acredito que você não vai depender de canções para você abrir sua boca e dar glória a Deus. Eu acredito que você não vai depender de ministrações minhas, e muito menos de louvor, para você abrir sua boca e dizer glória a Deus, aleluia. É quarta-feira de avivamento. E não fica com sua boca calada. Começa a falar com o Espírito Santo, dizer: Deus, enche-me, ó Deus. Peça a Ele para te encher nessa noite. Peça a Ele para renovar suas forças essa noite. É Ele, é Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és santo, Deus. Se rende a Ele em nome de Jesus. E liga o seu pensamento ao alto da morada do nosso Deus. Porque Ele se faz presente aqui neste lugar. O ambiente foi preparado para receber a presença dEle. E eu tenho certeza que Ele quer ouvir sua voz nessa noite. Aleluia. Enche-me, ó Deus. Enche, Pai, a Tua igreja nessa noite. Aleluia. Deus prover o fogo e eu o sacrifício. Deus provê o Espírito e eu me abro por inteiro. Erga suas mãos aos céus e declare a Ele: enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. aleluia. Enche-me, Enche, Deus. Deus. Deus prover o fogo e eu sacrifício sou. Deus prover no Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, ó Deus.
Pai Santo, Deus. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus. Aleluia. Enche-me, Deus. Enche-me até transbordar, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Aleluia. O Espírito de Deus, ele está aqui neste lugar. A Bíblia diz que quando os discípulos começaram a invocar, o Espírito Santo, ele manifestou sobre a vida deles. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E não foi nem algo forçado, não. Foi a presença do Espírito de Deus. Deus prover o fogo. Aleluia. E eu sacrifício. Deus prover do Espírito. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, ó Deus. Enche, Deus, a tua igreja, Pai. Enche, Deus. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus. Aleluia! Enche da sua graça, Pai. Aleluia. Aleluia! Eu queria pedir vocês, em nome de Jesus, que viesse aqui à frente. Só você que quer receber o Espírito Santo de Deus. Fogo, aleluia! Só você que veio aqui com compromisso de ser tocado pelo Espírito Santo. Não sai da dimensão. Abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração verdadeiramente para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu creio que você não veio aqui porque não tinha outro lugar para você ir. E eu acredito que você não vai perder tempo, não. Eu creio que você veio aqui com um propósito de buscar o Espírito Santo de Deus. E você não vai depender da minha ministração para você abrir sua boca para dar glória a Deus. Eu acredito que você não vai depender das nossas canções para você dizer: Espírito Santo, enche-me. Começa a falar para o Espírito Santo:
O que você precisa para Ele tocar a sua vida. De ti. Aleluia, Deus. De ti. E menos de mim. E menos de Menos de mim, Senhor. E menos de mim. Aleluias. Mais de ti. E menos de mim. E menos de mim. Aleluias. E menos de mim. E menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Santo, santo teu nome, Deus. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluias. Tu és santo, Deus. Que possamos diminuir, que o Senhor possa crescer dentro de nós. E que possamos diminuir o nosso orgulho, Deus, e que o Senhor possa crescer nas nossas vidas. Somente o Senhor, Deus. Oh, Deus. Aleluias. De ti. De ti. E
que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que Ele possa crescer dentro de você, que Ele venha ser sua prioridade na sua vida. Ah, Deus, nos ensina, Deus, a te conhecer mais e mais do Senhor, Espírito Santo. Nós queremos conhecer mais e mais de Ti, Espírito de Deus. Nós queremos ser tocados mais pelo Senhor, pela Tua presença. Nos ensina, Deus, e nos faça lembrar do primeiro amor, da onde o Senhor nos tirou. Nos faz nos lembrar das primeiras obras, de quando a gente te conheceu verdadeiramente. Ah, Deus, aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Deus. Aleluia. Oh, Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Não há outro além de Ti, ó Deus. Não há outro na terra que seja mais que o Senhor. Não existe nada nem ninguém acima do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho Em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Nós queremos te conhecer mais, Deus. Nós queremos ir além do que nós imaginamos. Nós queremos mais e mais de Ti, Espírito de Deus. Aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho Em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se ganha e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares.
Espírito Santo, Deus. O Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de louvor, Deus. Toca, Pai, no coração dessa mulher. Toca, Deus, no coração desse homem, que muitas vezes está indeciso, nem sabe porque, o que vai preencher, mas eu acredito que só o Senhor, Deus, que pode conseguir tocar onde o homem não consegue tocar. Não há outro lá no mundo a não ser o Senhor, Deus. É por isso que nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas nós queremos sair daqui cheio da Tua presença. Nós queremos ser tocados mais e mais e mais do Senhor, Espírito Santo. Aleluia. Adore o Senhor nessa noite. Adore a Ele. Abra o seu coração nessa noite e adore o Senhor. Em nome de Jesus. Seja tocado nessa noite pela presença do Senhor. Seja renovado nessa noite pela presença dEle. Aleluia. Abra o teu coração. Se renda a Ele nesta noite em adoração. Se entregue a Ele nesta noite em adoração. Isso, adore a Ele. Diga para Ele, aleluia. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui neste lugar em nome de Jesus. Sinta a presença do Senhor neste lugar. A palavra declara que onde houver 2 ou mais reunidos em nome dEle, Ele estaria presente no meio. E o Senhor está aqui em nosso meio nesta noite. Ele se faz presente aqui neste lugar. A presença do Espírito Santo do Senhor neste lugar. Então adore todo o teu coração. Adore a Ele de toda a tua alma, com toda a sua força nessa noite. Aleluia. Glória, glória, glória. Santo, santo é o Senhor. Pai, nós te adoramos nessa noite. Espírito Santo, nós rendemos graças a Ti. Nós te adoramos em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o amado das nossas almas, Tu és o nosso amado. Oh Espírito Santo, nós o amamos, nós o desejamos, nós ansiamos pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Santo, santo, santo. Oh, adorado és Tu, Jesus. Adorado é o Senhor neste lugar. Oh, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Permanece sobre nossas vidas, ó Deus. Permaneça com a Tua presença sobre nós, Pai. Ah, Senhor, quem somos nós sem a Tua presença, meu Pai? Oh, Senhor, quem somos nós sem a presença do Teu Espírito Santo, meu Pai? Oh, Deus, em nome de Jesus, nunca retires de nós a Tua presença, meu Pai. Senhor, que nos falte tudo nesta vida, mas que nunca nos falte a Tua presença, Senhor. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus, permanece, Senhor, sobre nós, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Você pode dizer amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glórias e glórias ao nome santo do Senhor. Pode tomar o seu assento nesta noite. Glória a Deus, que bom estarmos aqui mais uma vez
na presença do nosso Deus, podermos adorar a Ele, poder ser fortalecido pela presença dEle, em nome do Senhor Jesus. É a presença do Senhor que nos sustenta, é a presença dEle que nos fortalece em meio às lutas desta vida, é a presença do Senhor que te mantém firme e de pé, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Ainda que nos falte tudo, se não faltar a presença, nós ainda avançaremos, nós ainda conseguiremos em nome de Jesus. Amém? Anseie todos os dias em buscar a presença de Deus sobre a sua vida, se encher, se derramar na presença dEle em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre dízimos e ofertas em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo de número 8. Você que tem uma Bíblia, Lucas capítulo 8. Se você não tem a sua Bíblia, pode acompanhar aqui na projeção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 8. Amém ou amém? Versículo 1, a seguir a palavra diz assim: Depois disso andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais o serviam com seus bens. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nós temos que compreender que servir a Deus vai muito além do que simplesmente vir à igreja, do que simplesmente participar de cultos, de reuniões, do que simplesmente você fazer parte de uma denominação ou até mesmo de uma religião. Servir a Deus é muito mais do que isso, amém? E essas mulheres aqui, que a Bíblia cita, elas entenderam que podiam servir a Jesus, que podiam servir a Cristo. Elas estavam com Jesus, elas a seguiam, elas o acompanhavam. Em outras palavras, elas vinham à igreja, amém? Elas frequentavam o templo, elas iam onde era anunciado o evangelho do reino de Deus, elas estavam ali, mas elas descobriram que elas podiam servir a Jesus muito além disso. Elas serviam a Jesus com muito mais do que apenas estar presente, mas elas serviam a Jesus com aquilo que elas tinham, com aquilo que Deus havia dado a elas, aquilo que Deus havia colocado sobre as mãos dela. Olha aqui para mim, se o que eu tenho não serve para eu servir a Deus, não me serve de nada. Você entendeu? Se o que eu tenho não serve para me servir a Deus, é como se eu não tivesse nada. Já viu aquele ditado? Quando você morre, você não leva? Caixão não tem? Gaveta. Então o que você tem hoje aqui nessa terra é bênção de Deus que Ele colocou na sua vida, mas isso, para ser bênção de fato, de verdade, você precisa usar isso para servir a Deus. Foi para isso que Ele colocou na tua mão, foi para isso que Ele te concedeu, te confiou, para que você pudesse usar aquilo também para servir a Deus. Diga amém. Glória a Jesus. Se o que eu tenho não serve para eu servir a Deus,
É como se eu não tivesse nada. Então, se doe, se entregue por completo à obra de Deus, amém? Porque Deus tem levantado pessoas para serem os mantenedores, os cooperadores da obra de Deus. E sabe quem foi que Deus levantou? Aqueles a quem Ele já deu. Porque Deus não pede nada de quem não tem. Entende isso aqui? Deus não pede nada de quem? De quem não tem. Porque a palavra diz que Deus dá o quê? A semente a quem? Deus é tão maravilhoso que quando Ele te pede alguma coisa, Ele já coloca a semente na tua mão. Agora, o grande problema nosso é que nós estamos retendo a semente, segurando a semente, comendo a semente, não estamos semeando. Sirva a Deus com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, aquilo que Ele tem confiado a você, é para que você possa também servi-lo por inteiro, por completo, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Essas mulheres aqui, a Susana, a Joana, a Maria Madalena, elas entenderam isso, e elas, além de estarem ali ao lado de Jesus, elas também investiam, elas também semeavam no ministério de Jesus. E o ministério de Jesus continua através da igreja. É uma continuação do ministério de Jesus, da propagação do reino de Deus, da propagação do evangelho do reino de Deus. E as Joanas, e as Marias Madalenas, e as Susanas continuam sendo levantadas por Deus para continuarem contribuindo com este reino, continuarem contribuindo com a obra do Senhor nessa terra. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então vamos seguir o exemplo dessas mulheres, para que nós também possamos ser cooperadores do reino de Deus, com os nossos bens, com aquilo que nós temos, aquilo que Deus confiou às nossas mãos. Amém? Entenda, não estou falando para você pegar tudo que você tem e entregar na igreja. Não, seja sábio, mas contribua na medida em que Deus tem te abençoado. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aí mesmo em Lucas, no capítulo 6, se não me engano, o evangelista diz: olha, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, porque com a mesma medida com que você medir, você será medido também. Amém? Então seja generoso com a obra de Deus, porque Deus, Ele tem sido generoso com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Os obreiros vão passar com os envelopes. Se você vai ofertar nessa noite, vai dizimar, dê um sinal com a tua mão. Isso, levanta a sua mão aí. Se não enxergar, você levanta de novo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Seja um cooperador da obra de Deus, seja um cooperador do reino de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes você pensa: pastor, eu nunca ganhei nenhuma alma para Jesus. Mas você tem participação nas almas que são ganhas quando você é contribuinte ou ofertante da obra. Sabia disso? É? Porque a porta estava aberta no dia que aquela pessoa se converteu, porque alguém contribuiu. Então essa pessoa é responsável também por aquela alma que se rendeu ao Senhor. Então continue sendo contribuinte, ofertante da obra de Deus, em nome de Jesus. Fica de pé, deixa eu orar por você. Se você preferir,